vamos falar na parte 2, a parte relacionada à legislação, que entra em vigor a partir do dia 3 de janeiro de 2016. Até agora, nós estudamos com base na legislação vigente em 2015. Agora vamos estudar o que virá a partir de 2016, a partir de 3 de janeiro de 2016. Veja, condição de dependentes do regime geral de previdência social a partir de 3 de janeiro de 2016. Veja o quadro. Continuam as 3 classes de dependentes. Primeira, segunda e terceira classe. Então, o que eu falei sobre classes, que a primeira classe tem dependência econômica presumida, a segunda e terceira devem comprovar, ainda continua. Falei que se, havendo dependentes na classe superior, exclui-se a possibilidade de dependentes na classe inferior. Continua. Então, professora, o que muda a partir de 3 de janeiro de 2016? O que muda? Pode observar que eu até negritei, né? Muda o filho com deficiência intelectual mental ou com deficiência grave. Também muda a condição do irmão. No caso do filho, é acrescida mais uma possibilidade para que ele tenha direito ao benefício. O filho com deficiência grave, passa a integrar o rol de dependentes da primeira classe. E o filho com deficiência intelectual mental não mais vai precisar de ser interditado judicialmente, de ser declarado incapaz civilmente. Verifique que tenha deficiência intelectual mental ou deficiência grave. A lei não passa mais, a partir de 3 de janeiro de 2016, a exigir que esse filho com deficiência intelectual mental tenha que ter a declaração judicial de que ele é incapaz absoluta ou relativamente. Não há mais. Mas, professora, como é que vai ser comprovada a condição de deficiente intelectual mental e o que vai ser considerado deficiência grave? Nós vamos aguardar o regulamento, o decreto, trazendo as condições para isso. Mas para você, na sua prova, você apenas tem que guardar que filho com deficiência grave passa a ser dependente do regime geral. E que o filho com deficiência intelectual mental não vai mais precisar de ter a sua declaração judicial de incapacidade civil, de ter a sua interdição judicial. Em relação ao cônjuge, companheiro e companheira, a análise que nós fizemos na parte 1 continua, está valendo e continua valendo a partir de 2016. No caso dos pais, também não há qualquer problema. E no caso do irmão? No caso do irmão, o artigo 16, inciso 3, volta a ter o irmão não emancipado de qualquer condição. Então, volta à figura do irmão não emancipado. Igual nós temos o filho não emancipado. Sendo que, no caso dele ter deficiência intelectual ou mental, também não lhe vai ser exigida a interdição judicial, a declaração de incapacidade civil. E entra no rol de dependentes o irmão com deficiência grave. Lembrando que o irmão, nessas condições, só vai ter direito a benefício se não houver dependentes nas classes superiores, primeira e segunda. E além disso,
Além disso, ele terá que comprovar a sua dependência econômica em relação ao irmão falecido. Quando nós falamos para você na parte 1, que o enteado e o menor sob tutela equiparam-se ao filho, se comprovada a dependência econômica, esse enteado, esse menor sob tutela, com deficiência grave, também vai se equiparar ao filho. Né? As mesmas condições que vão ser exigidas para o filho deverão ser exigidas para o enteado e para o menor sob tutela que comprovem dependência econômica em relação ao segurado. Então, vamos ver, eu fiz um quadro para vocês da evolução legislativa quanto ao filho e ao irmão dependentes do regime geral de previdência social. Por quê? Porque dependendo do que o seu edital pedir, você vai estudar segundo a vigência de uma legislação ou outra. Olha aqui, a condição do filho. O filho até 2 de janeiro de 2016, essa é a redação em vigor até 2 de janeiro. Filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Então, até esta data, para que o filho com deficiência intelectual ou mental tenha condições de ser considerado dependente, ele tem que ser interditado judicialmente. É o que você aprendeu na parte 1. Já a partir de 3 de janeiro de 2016, com a entrada em vigor da Lei 13.146, que é o Estatuto do Deficiente, e que altera o artigo 16, inciso 3 da Lei 8.213, a Lei do Regime Geral, o filho vai ser, não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou com deficiência intelectual ou mental, ou com deficiência grave. Então, aqui está a regrinha. O filho com deficiência grave passa a ser dependente do regime geral de previdência social. Retirada a exigência da incapacidade civil do filho com deficiência mental ou intelectual e excluída a necessidade da interdição judicial. Vamos a um exemplo? Olha só, vamos ver um exemplo legal para isso. Imagine que eu tenho o Josué. O Josué, ele tem um filho com deficiência grave. Um filho com deficiência grave. O Josué é segurado do regime geral. O Josué vai falecer agora no Natal, dia 25 de dezembro de 2015. Esse filho terá direito à pensão por morte do Josué? Não. Poxa, ô Josué, deixa para você morrer do dia 3 de janeiro de 2016 para frente. Porque se você morrer dia 3, dia 4, em fevereiro de 2016, pela regra que entra em vigor, o filho passa a ser seu dependente. E aí ele terá direito à pensão por morte. Aí alguém vira e pergunta para mim assim, mas se ele morrer no Natal, o filho deficiente grave ainda não está no rol de dependentes. Então, portanto, não receberia pensão. Isso eu entendi, professora.
Mas vamos supor o seguinte, ele morre no dia 25 de dezembro. Mas lá no dia 3 de janeiro em diante, aquele filho continua sendo deficiente grave. Aí eu não posso conceder a pensão, eu como técnico do Seguro Social? Não. Mas ele continua, professor, e a partir do dia 3 ele é considerado dependente. Guardem, isso eu vou falar lá na aula de pensão por morte. Guardem isso. No caso da concessão da pensão por morte, a lei aplicável, a lei a ser aplicada é sempre a lei vigente na data do óbito. Na data do óbito, 25 de dezembro de 2015, o dependente filho com deficiência grave era sim considerado dependente do regime geral? Não. Eu aplico a lei da época. Infelizmente, se ele morrer nesse dia, o seu filho com deficiência grave não vai ter direito à pensão. Por isso, Josué, vamos orar. Você só pode morrer a partir do dia 3 de janeiro de 2016. Senão, esse filho vai ficar desamparado do regime geral de previdência social. Não terá direito à pensão por morte. Certo? Então, vocês conseguiram perceber, né, a importância da alteração legislativa. Agora, a condição do irmão. Irmão como dependente do regime geral de previdência social. Até 18 de junho de 2015, quando veio a Lei 13.135, o inciso 3 do artigo 16 da Lei 8.213 tinha: o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Você percebe que aqui está exigindo que o irmão seja não emancipado, até 17 de junho de 2015. Quando vem a lei 13.135 e muda a 8.213, ela passa, o inciso 3 passa a ter a seguinte redação: o irmão de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Não temos o termo aqui, não emancipado. Então, qual a conclusão que eu tiro? Que foi retirada a emancipação como causa de maioridade previdenciária do irmão. Foi um deslize, foi um erro do examinador, né? Porque o filho ele deixou, filho não emancipado, e o irmão ele tirou, irmão menor de 21 anos. Só que essa redação, ela tem vigência até 180 dias a contar de 18/6, a contar da data da publicação da Lei 13.135. Então, vai vigorar até 180 dias. Por quê? Porque a partir de 180 dias a contar da publicação da Lei 13.135, nós vamos ter o irmão com deficiência grave já incluído no rol de dependentes. Só que a lei determina assim: com deficiência grave nos termos do regulamento. Então, antes mesmo do filho com deficiência grave ingressar na condição de dependente, o irmão já entrou. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessarem o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos e minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor
custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar? Pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail, .com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte: encaminhou, não gostou, em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve o seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então, espero você, quero que você se matricule nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco nesse curso, do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês. Tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.